nós estamos aqui hoje, com essa tarde de felicidade, saudação a Tim Davis, que começou a Semana do Circo, hoje se encontra no Japão. Viu o Black Cavalcante, a Tônia, a Pinduquinha, Pedro Osório, Antônio Malhones, o Mágico Cheles, Jaime Cavalcante, o Juca, Aleixo Remeleixo, Sidney Carbone, e hoje Rodrigo Sintra, Gabriel e Bia. Falei muito pouco. A Sorocaba sempre foi muito rica na vida de circo. A começar pela Feira dos Tropeiros, que para cá atraíam não só os compradores, mas companhias circenses. Os primeiros circos que para cá vieram a registro na década de 1840, 50, circo de cavalinhos, nada mais é que um cercado onde haviam números de exibição em cima de cavalo, números equestres, e alguns números de trapézio. Depois que entraram as moças bonitas, os mágicos, números de imitadores. E tudo isso a gente sabe graças a uma grande figura ainda pouco conhecida em Sorocaba, Antônio Francisco Gaspar, historiador, português, morou tempo aqui em Sorocaba, e ele que vai resgatar essa história do circo. E ele, desde criança, em todos os circos, guardava os cartazes, os programas. Mas vamos falar. O auge do circo aqui em Sorocaba, é incrível imaginar que em 1904, originário aqui na cidade, nós tivemos numa mesma época, fevereiro de 1904, 6 circos funcionando, circos pequenos, circo de pau fincado, sem cobertura, era só um cercadinho no fundo do quintal, e que os artistas sorocabanos se apresentavam. Estou falando numa época que não tinha televisão, não tinha internet, então o circo era a grande atração. E pasmem que quem eram os artistas? A maioria trabalhava nas fábricas, nas indústrias têxteis. E o que tem a ver? Só pensar que esse pessoal, antes da greve de 18, eles entravam 5 horas da manhã e saíam 8 horas da noite. Os patrões eram generosos, davam meia hora de almoço para eles. Agora se imaginou trabalhar numa fábrica têxtil a vapor. O ar quente, vapor, o cansaço, o esgotamento, eles ainda achavam tempo para ensaiar e se apresentar aos domingos à tarde, onde eles não trabalhavam. Então, graças a esse povo, e o que é mais legal, atores das fábricas, comerciantes também, e eles mesmos escreviam as peças. Nós temos, e é para ter aqui no arquivo do Museu Histórico, graças ao Gaspar, muitas dessas peças manuscritas, que o próprio Gaspar e outros, Antônio Amêndola, por exemplo, um grande palhaço aqui sorocabano, escreviam esses dramas, e eram grandes dramas. Um deles é A Cruz de Cedro, um drama anticlerical, pesado, mas que fazia muito sucesso na época. Lembrar também que em 1904, o Sorocaba estava se recuperando da febre amarela, o grande surto de febre amarela. Gente, para se ter uma ideia, em menos de 6 meses, mais de 800 pessoas morreram. A média de 1 para cada 6 habitantes. Agora imagine a cidade triste, reerguendo, as fábricas fecharam, mas o circo ajudou em muito para reativar esse ânimo, essa vida. E esses artistas, simples ex-operários, funcionários, montavam esses espetáculos. Nem estou falando dos circos que vieram de fora, que vinham também. Um deles que veio muitas vezes para cá é o Galdino Pinto, pai do Piolim. Veio dezenas de vezes para Sorocaba depois do Piolim. Teve o pai do Ordep que veio para cá, montou o Ordep, ainda estava fazendo um número de equilíbrio, menino ainda com 5, 6 anos, e aqui se fixou um dos circos mais antigos de Sorocaba. Família Melo, que também veio, é um dos circos mais antigos, não sei para onde anda, mas que ainda mantém. Então o circo, o teatro era a televisão, era a novela, era o cinema ainda incipiente, e palcos improvisados eles levavam com muita competência, sempre com grande atração. Lembrar, como falei, o circo era atração, era a televisão, era a novidade, era o encantamento. Convite a todos os pesquisadores, ainda a história do circo de Sorocaba ainda está para ser escrita. O Gaspar, como falei, escreveu um livro, um capítulo muito rico sobre essa história, dos atores, das peças, mas há que se pesquisar onde estão essas peças, como eram esses textos, esses dramas, essas comédias, toda essa documentação
que riqueza a Índia tem ainda para estar descobrindo, para estar trazendo. Depois, mais recentemente, vou ficar só na década de 20, que foi o auge desse circo sorocabano, depois que vem os outros circos de fora e aqui se fixaram. E quem vai falar com muito mais competência são os nossos privilégio para nós, esses grandes artistas aqui, veteranos, com muito laço, com muito estudo, muito aprendido na vida. E o que me conforta também, todo ano a gente vem com aquela história boba, falar que o circo morreu, acabou, bobagem. Não vai acabar nunca. Haja visto o exemplo desse pessoal aqui da Usinarte, de grupos anônimos por enquanto, mas que estão desenvolvendo um trabalho sério, consistente, como vocês puderam ter uma amostra aqui pequena, mas grandiosa. Eu agradeço a paciência de vocês, falar só isso, mas peço uma salva de palmas aos circos sorocabanos, artistas sorocabanos de ontem, de hoje e do futuro. Muito obrigado. De bambu, as bancadas de bambu amarrado com cipó, não tinha lona em cima, só um pano em volta. E a iluminação era bacana. Era lampião de carbureto. Você conhece isso aí? Eu conheço. Altamente inflamável. Lampião de carbureto. Eram umas canequinhas, assim, uns tubinhos assim, tinha um biquinho no meio, uma alça assim. E o carbureto era pedras, eram umas pedras, né, que botava dentro daquela canequinha, pingava água, ali fazia um caixa e ali acendia. Era 3, 4 lampiãozinhos desse e lampião de camisinha, mas na época não chamava esse nome, não era gás, era a querosene. Bombava, e tinha uma bomba, bombava, aí explodia o ar com o canudinho, saía lá em cima da camisinha, botava fogo lá e acendia. O meu cunhado trabalhava de palhaço e um dia ele estava trabalhando com a minha irmã e começou a apagar, começou a acabar aquela pressão do querosene, apagar, ele falou, peraí, gente, peraí, moça, falou para mim, dá licença, foi lá e ele tinha um vício engraçado, tudo que ele ia fazer, ele botava a língua para fora, chegou na bomba do meu pé, que ele acendeu novamente. Isso quando a gente não trabalhava a luz de vela, a vela. Quando não tinha jeito, era luz de vela. As bilheterias era luz de vela, estava lá uma vela, o outro vendendo ingresso. Era fora de série, era sensacional. Esse era o circo que estava nascendo, que estava vindo. A minha família teve muito esse circo, meus cunhados, meus tios. A gente fazia a mudança do circo, o material do circo era mudado de carro de boi. Carro de boi, carroção com juntas de cavalos. E aquilo era fabuloso. Eu era criança, eu corria atrás do carro de boi, que o carro de boi ia cantando na estrada lá. E a gente subia, descia e corria. Era uma festa. O circo era festa. Já dei na sua trajetória até chegar na cidadezinha e estrear. Mas era muito bacana, espetacular. É um pouquinho que eu tenho para contar para vocês. Tem muita coisa, mas não vou me emendar. Os números, como é que aprendia o Zé? O Zé lembrou. O laboratório era feito no circo. Os pais pegavam os filhos e vai fazer, vai aprender. Era na marra, aprendia-se na marra, na base do chicote mesmo. Levantava-se cedinho de madrugada, ia para a picadeira ensaiar e aprendia o número. Mas aprendia assim, desse jeito. Tinha é coisa incrível, tinha uma maneira de ensaiar, saltar. Punha-se assim uma fileira de ferramenta de um lado e do outro,
ficava só aquele corredor do meio, ali inchado, chatão, picareta, rasteiro, tudo de ponta para cima. Vai saltar aí, se cair vai se machucar. E era assim que era feito. E assim nasceu os grandes artistas. Não tinha não. Qual é a próxima? Ô, Udi, só queria que você falasse um pouco para as pessoas do que você fazia no circo, as suas funções, todas as suas funções. Eu fiz um pouco de tudo, porque naquela época o artista tinha que fazer tudo. Era a começar de armar o circo, desarmar, pôr no carro do boi, no caminhão, para mudar, fazia tudo. E aí eu fui ensaiador, eu apresentei espetáculo, eu fiz todas essas coisas. Aprendi a ter muito, que até serviu um amigo aí que está começando agora, que é o Celto Melo, fraquinho ele, coitado. Fui dar uma mão para ele. Mas tá bom, foi isso, a gente fazia de tudo. Eu fui humorista caipira, eu fui palhaço, eu fui clown, que a gente chamava de clonete, clown, Tony Soerê, que era aquele palhaço que vinha no picadeiro, depois que o artista fazia o número, ele vinha fazer a sátira dele em cima daquele número que o artista fazia. Fui tudo, graças a Deus, mas graças a Deus, agradeço a Deus por ele ter me posto nesse mundo como artista. Eu, sim, aquela história que diz que morre e torna a voltar, reencarnar, eu vou pedir para Deus, quero ser artista novamente. No circo. Eu caí de paraquedas no circo e eu nasci aqui em Sorocaba, sou do Sorocaba, amo essa cidade. Essa cidade faz parte da minha vida, todo trecho que eu ando por aqui é a minha vida. Aí, de repente, eu caí no circo. Sempre eu gostei tinha uma roda de cantores, eu estava junto, tinha a apresentação na Rádio Cacique, Ganhou Juca, eu estava junto, estava lá, vendo, assistindo, a Zélia Gonzaga, eu estava lá. Então, eu sempre gostei disso daí, mas nunca... eu não posso dizer assim, um dia eu ainda hei de ser de circo. Eu nunca pensei isso daí, nunca imaginei. De repente, foi acontecendo, o Pirulito, o pai da Guaraciaba, o Antônio Maglione, ele me convidou para fazer a bilheteria do circo Guaraciaba, que a família tinha saído, o bilheteiro tinha saído. Eu, como ganhava pouco, trabalhando na empregada doméstica, que era aquele tempo era muito difícil, emprego para mulheres, principalmente, e aí eu peguei, que eu fui ganhar mais, fica o triplo, né? Vamos supor, eu ganhava 6 não sei o quê, faz tanto tempo que eu não lembro, 6 o quê? Se é real, se era cruzeiro, se era réis, eu não lembro o que era. Eu sei que o Pirulito me ofereceu 20 para fazer a bilheteria por 2 horas. Então, mais que depressa, eu fui trabalhar na bilheteria. Aí eu vendo o conjunto ensaiar, eu ali junto e aprendendo. Aí o Matheus, que era violonista, perguntou se eu cantava. Eu falei, não sei se eu canto, sei lá, vamos ver. Aí ele disse, canta alguma coisa. Aí eu cantei. Cantei e ele disse, não, você tem uma voz boa para cantar. E você precisa ensaiar, precisa lapidar. Aí ele começou a me ensaiar. Aí o Pirulito passou e gostou. Aí ele cismou, você vai entrar no show, vai subir no palco, cantar no palco. Aí ele cismou que eu tinha que entrar de biquíni. Eu falei, mas eu vou entrar com essas pernas lindas que eu tenho, eu vou pôr biquíni para entrar em cima no palco, né? Aí, aquela briga aí, vai, não vai, não vai. Aí eu criei meu estilo de vestido longo e tudo, daquele jeito, cantando samba canção. Então a Terezinha Maísa, que era a garotinha do circo, a mocinha linda do circo, então ela entrava de biquíni, cantava o samba, e eu entrava de longo e cantava samba canção. Aí daí foi surgindo os papéis.
surgindo um dia uma pontinha aqui, a pontinha que a gente diz é uma pontinha na peça, uma peça que precisava de uma empregada, eu ia, fazia, precisava de uma outra coisa, eu fazia, coisinhas pequenas. Até que um dia eu briguei com o Pirulito porque eu queria fazer a Salomé do Ébrio. Um papel grande, um papel, eu queria buscar uma artista lá na Quilacis para fazer a Salomé do Ébrio. Aí eu perguntei para ele, por que o senhor não dá esse papel para eu fazer? Ele começou, tirou sarro de mim, começou a tirar sarro, começou a olhar, aí eu fiquei muito brava com ele, sabe? Aí no dia seguinte ele chegou com o papel para mim, disse, toma, e lê isso daqui, decore isso daqui que nós vamos ensaiar a Salomé. Aí eu fui. Olha gente, eu fiquei com tanta raiva do Pirulito, que acho que nunca mais eu fiz a Salomé do jeito que eu fiz aquele dia, de tanta raiva que eu tinha. Terminou o espetáculo, ele veio me parabenizar, né? Aí eu falei, o senhor gostou? Ele disse, gostei, foi muito bem. Eu falei, isso é para o senhor nunca mais duvidar de ninguém. Então foi essa briga com o Pirulito. Bom, e assim foi. Quando foi em 69, aí eu me casei com o Vilmar Cavalcante. Aí foi que aí minha vida desandou mesmo, porque daí eu não saí mais do circo mesmo, aí ficou. Aí não teve jeito, então eu caí de paraquedas no circo, e isso foi, aí foi até 86, daí em 86 eu cismei, eu falei, não, agora eu vou parar mesmo, aí paramos. Quando foi no ano de 2000, que nós fomos convidados para uma palestra do Dia do Circo, na TV Metropolitana, o Carbone, que nos ligou, ele disse que foi convidado, mas ele não poderia ir nessa palestra, se nós não queríamos se apresentar lá. Tudo bem, então vamos. Aí falei com o meu lado e fomos. E nessa ocasião, nesse dia, por sorte, lá estava José Rubens Vital. E nessa palestra, nessa conversa entre os dois, que surgiu a ideia de ressurgir o circo teatro. Aí foi o dia 27 de março, que era o dia consagrado, que é o dia consagrado ao dia do circo. Então foi revivido, foi recomeçado aquilo que tinha parado com o Tim Davis, que ele foi embora para o Japão, então parou ali. Aí começamos através da Secretaria da Cultura e começamos a reviver a Semana do Circo. E assim foi. Até que no ano de 2007 perdemos dois artistas, que foi meu marido, o Phil Black, que faleceu em 2007, o Tony também faleceu no mesmo ano. Aí o Alexandre Baglioni entrou com projetos, aí foi revivido a Escravizaura, a Canção de Bernadette, que mais? Cara Suja, Madame X. Aí foi as peças que eram levadas no circo antigamente, que os jovens de hoje não chegaram a conhecer. Então, aqui no circo, nesse circo, debaixo dessa lona, foi representado, eles se conheceram, foi muito gratificante, lotado todos os dias, lotado todas as apresentações, com uma boa repercussão. Então, olha, a minha vida no circo foi essa. Eu não tenho muito o que contar sobre o circo. É isso daí, a minha passagem pelo circo. Saí do circo, continuo trabalhando, agora vou participar também do Barracão da Vó, eu com o Fedegoso, que essa cruz me larga o tempo inteiro, isso daí é 60 anos de conjunção. É karma, isso é karma. Mas, graças a Deus, eu não tenho o que falar do circo, eu só tenho a agradecer. Agradeço muito o circo, aprendi muito no circo. O circo é uma família, o circo é nossa família, sempre foi e sempre será uma família. Obrigada. Muito rigoroso, bravo mesmo. Apanhar eu levei 2 cintadas só, né? Porque ele olhava, eu já sabia.
Eu cheguei a fazer 10 números de picadeiro. Meu pai gostava de picadeiro, eu já gosto de teatro. E eu tive a boa sorte de trabalhar com 7 anos no Teatro Municipal com o pai da Marília Pera, sendo o diretor da peça, o Noviço. Então, segunda parte eu gosto muito, muito. Está aqui a minha comadre que de vez em quando me chama para fazer umas pontas aqui, eu gosto muito. Minha comadre Guaraciaba é a madrinha da minha segunda filha. Já está com 57 anos. Olha como elas são velhas. Então, se eu estou com 77, você é mais nova do que eu. Aquela praga é mais velha. Ah, tô. Ai, tá bom. Tá bom, né? Tem idade para ser meu neto infeliz e falando essas coisas. Eu tenho 6 filhos, mas só 3 trabalharam em circo. Os outros, a outra cambada não deu para nada. São todos normais. Mas meu pai, a gente sempre trabalhou de empregados. Mas meu pai, quando eu estava com uns 10 para 11 anos, ele cismou de fazer um circo para ele. Meu pai era de encerar, que tempo não existia isso, encerava o pano com querosene, com breu, era um inferno. Meu pai só sabia assinar o nome, mas os panos, essas nesgas, tudo ele marcava, cortava e minha mãe costurava na máquina de mão. Até hoje eu fico pensando, não essas máquinas grandes, como é que ela costurava aquele inferno e meu pai era dose, viu? Meu pai era dose. Meu pai foi um bom pai, mas como marido ele era meio chato. Eu não teria aguentado ele não. E nunca namorei ninguém de circo. Nunca. Tá para nascer alguém que falou, eu namorei a filha do Pedro. Porque homem de circo não presta. Tudo mulherengo. Tô mentindo? A gente foi criado junto. Eu tô mentindo hoje? Nós somos criados juntos. Levantei cedo. Trabalhei só pra mim aqui pra escutar. As verdades, nós estamos conversando aqui em família. Tanto que do filho do Garcia lá, eram uns caras muito lindos, sabe? Muito lindos. E eu na época até que quebrava o galho. Mas nunca olhei, nunca dei imagina, nem meu pai. Estava sempre junto, ninguém tinha coragem de chegar no meu pai. Até que eu casei com um de circo e ele veio. Seu pai jogava faca, velho? Até que eu casei com um da praça, né, que a gente chama, vocês que não são de circo, é da praça, e ele veio infeliz pro circo. Não acostumei ficar longe do meu pai e da minha mãe. Mas eu cheguei a fazer 10 números de circo, porque meu pai simplesmente, ele não era de bater para essas coisas, nada. Ele simplesmente falava, Nair, ensaia que você vai fazer primeira deslocação, né? Ensaia. Amanhã. Daí ele chegava na quinta-feira no espetáculo e falava, meu pai trabalhava terça, quinta, sábado e domingo. O circo era um pouquinho maior do que esse. E sábado, a Inha Polaca, né, que eu tinha dupla caipira com meu pai, Inha Polaca, ela vai estrear o número de deslocação. Daí toca infeliz correndo ensaiar, né? Todos os números que foi esse. Esse polidance que é tão famoso hoje em dia, eu fazia no ar. E eu tenho prova que quem for na Vila Angélica, na casa da minha filha, o ferro está lá, todo limado, que meu pai fez eu fazer o polidance tão famoso hoje em dia lá no ar. Nair, só explica para eles o que é o número de deslocação. Deslocação era o que a menininha estava fazendo ali. Contorcionismo, Contorcionismo, era o que a menininha estava ensaiando ali. No meu tempo era deslocação. É o primeiro número que a menina de circo aprendia, hoje em dia não sei, era bendita deslocação, né, Guará? Aprender deslocação. Depois o trapézio. Eu gostava também, eu gosto muito de trapézio, eu fazia escadinha giratória, ficava no planchão com meu pai. Que depois a minha mãe desistiu de ficar, daí eu já fui crescendo. Eu com 2 anos foi a primeira pessoa que ele atirou faca, porque meu pai, a minha avó e minha mãe não tinham coragem. Eu simplesmente falei, pai, eu vou. Olha que ideia do meu pai e que ideia minha. Bom, eu com 2 anos, né? E se eu tivesse saído fora, foi quando a minha mãe viu que não tinha perigo mesmo, né? Que começou a fazer. Mas cheguei aqui em Sorocaba com 11 anos, meu pai, o mais longe que ele ia com o circo era até Itapeva e voltava para Sorocaba. O primeiro lugar que levou o circo foi na Vila Santana, onde agora tem o parquinho infantil, que tem a igreja, mas o parquinho infantil era livre, então que estava muito na época o filme Marcelino Pão e Vinho.
Então, Sorocaba, para mim, eu sou de Curitiba e meu pai é de Ponta Grossa, nós somos paranaense, minha mãe é de Itapetininga, minha avó de Lençóis, a mãe do meu pai. Então, mas eu me considero sorocabana, eles estão, ontem fez 25 anos que minha mãe faleceu, eles estão aí no cemitério, na Árvore Grande, e é onde também eu pretendo ir, né? Já vou pôr uma foto boa, porque se eu esperar com meus filhos, eles vão pôr a pior que eu tiver, né? Você não conhece a minha raça. De maiô tudo bem, aquela lá estava com 24 anos, agora estou com 77. Mas olha, gente, vida de circo para mim é muito boa e eu acredito em reencarnação, porque tá aí o Zé é reencarnação de circo, não é possível ele ser do jeito que ele é de circo. Mas Sorocaba nos acolheu muito bem, nos acolhe ainda agora aqui, cada vez que eu venho assistir espetáculo, eu não perco nada, se acolhe muito bem as pessoas de circo. Então, Sorocaba, meus filhos são sorocabanos, meus netos são sorocabanos, e eu me considero uma sorocabana. Enfim, se eu fosse contar tudo, vai levar um dia e meio. Agora eu passo para minha comadre. Moral com a velha. Moral com a velha. Não, mas eu tenho muito orgulho do meu filho. Meu filho, eu tenho 5, né? 3 biológicos e 2 de criação. Mas o que mais tem sangue de circo e tem serragem é só esse daqui. Esse a gente deve muito para ele. De muitas e muitas... Não é noite sem dormir, não. Porque nós estamos aí na ativa. Eu com 73, ela com 73 também, vai fazer 74, os outros filhos meus, o Fedegoso, a esposa dele, a Edir, que estava tudo lá no cantinho, quietinho, lá, sem fazer nada, só assistindo televisão, né? E ele foi lá e falou, não, vocês estão, vamos lá, vamos trabalhar, vocês estão na ativa ainda. Então, perante o público aqui, eu quero agradecer muito a ele. Obrigada. Então, mas a minha história é muito legal também, né? Porque eu entrei no palco, eu tinha 15 dias. Olha, 15 dias de nascida. Entrei no colo da minha mãe, era um drama que levava, passava no circo e tinha que ter um bebê recém-nascido, né? Claro, né? O 15 dias era recém-nascido e minha mãe que fazia minha mãe mesmo. E dali pra cá nunca mais eu parei, que eu lembro, nunca mais. Porque aí fui fazendo os papéis, minha avó foi fazendo os figurantes, né, que tinha criança, que a gente falava comparsaria, vocês não sabem o que é, mas é o figurante, né, que entra lá, fica lá só no cantinho, passa e grita, e Paixão de Cristo, e Canção de Bernadette. Eu fui crescendo vendo minha mãe, minha avó, meu avô, minha família inteira trabalhar, né, e aí quando eu completei 5 anos, minha avó falou assim, agora você vem aqui que você vai fazer deslocação. Que é a acrobacia, né? Agora, 5 anos eu fui fazer. Eu tenho foto, eu mostro, eu fiz dupla com uma menina que era a Marilene, eu fazia de palhaço, ela fazia de artista, depois ela foi embora e minha avó falou, agora você vai fazer de artista. Fazer de artista é não pintar o rosto, é colocar uma roupinha bonitinha, né? E fazer o que ela fez aí no Picadeiro. Nossa, me deu uma saudade, gente, da minha avó, porque ela tinha um tamanco, que quando ela tirava aquele tamanco, ela não batia. Ela só tirava o tamanco, nós fazia 3, 4, 5 vezes, saltava, não queria nem saber onde que a gente ia parar. Mas eu devo muito à minha avó também, porque ela foi uma grande artista. Minha avó fez todos os números que você tem. Ela fez trapézio em balanço, sem rede, sem lonja, sem nada, fazia caída de rim, de pé, você que sabe muito, minha avó fazia tudo isso, mas sem segurança nenhuma. Ela caía de calcanhar, ela não sabia nem o que ela estava fazendo, que perigo. Fazia volteio é aquele que faz os números em cima do cavalo. Ela saltava, minha avó foi uma grande artista. Eu não cheguei nem nos pés da minha avó, porque quando eu comecei a fazer, minha mãe separou do meu pai. Aí ela falou, eu não quero mais que minha filha trabalhe. Então eu sofri muito com isso. Porque eu não podia trabalhar, porque o comissário de menor vinha e falava assim para meu pai, se ela trabalhar, eu vou tomar ela de você. Então ele me tirou do picadeiro. Né? Não, é verdade. Quando eu, 7 anos, 8 anos, eu parei de trabalhar, de fazer número. Eu fazia bola, fazia corda, tudo, eu fiz tudo.
Dói pra caramba. Agora é tecido, né? Mas tudo que ele faz no tecido, a gente fazia numa corda. Eu sei que tem, mas é assim, mas geralmente a pessoa não sabe o que é corda. Corda rolante que a gente fala é outra coisa. Isso daqui era corda indiana, né? Então, aí eu saí. Quando chegou lá quando eu tinha 8 anos mais ou menos, aí ele falou assim, mas trabalhar na peça, no drama, não tem problema. Não vai judiar, não vai, né, expor. Naquele tempo não tinha esse negócio de criança não pode trabalhar. A gente trabalhava mesmo. Não sei se era exploração de menor, mas que a gente trabalhava. A gente não via como exploração de menor isso daí, a gente via como estava no sangue, né? A avó fez, a mãe fez e a filha vai fazer também. Aí eu vi que o meu negócio não era picadeira. O meu negócio era a segunda parte mesmo, era o drama. Então eu comecei a fazer uns papéis bem pesado, que foi o Cego de Barcelona, que era um papel bonito que eu fazia, eu fazia até um papel de homem, de menino, que naquela época não tinha menino no circo daquele tamanho. Eu fiz o Gaiato de Lisboa, eu fiz o Pequeno Artista, tudo de menino. Aí eu comecei a trabalhar na segunda parte, aí comecei a fazer os papéis da minha mãe, aí minha mãe saiu do circo, aí eu fiquei com a minha avó, aí comecei a fazer papéis dos dramas, Canção de Bernadette, Mestiça, todos os dramas. Meu pai tinha mais de 100 peças no repertório, né? Cada lugar que nós ficávamos era 6 meses, ficavam 8 meses num lugar só. Hoje em dia é difícil, mas acontece ainda, né? Mas naquela época a gente ficava mesmo, levava um espetáculo por noite, cada noite era uma peça, ou era uma comédia, uma alta comédia, uma chanchada, ou era comédia no picadeiro. Então, dali pra cá, nunca mais eu parei. Mentira que eu parei. Parei quanto tempo? Não, nem isso. Não, é 85 a 2000, mas fui pro circo de picadeiro. Quando vocês foram pro circo Bartolo, que aí não parei. Aí eu entrava com eles no Balabares, fazia laço e chicote. Aí depois eu não quis fazer mais nada, fui fazer só comida, porque dava mais lucro, né? A gente não ganhava muito lá, mas eu dava comida pros artistas, pros empregados e tudo. Aí eu fiquei só de cozinheiro. Aí eu trabalhei, aí comecei a sair do circo. Meu pai ficou muito doente, estava aqui em Votorantim. Aí eu falei, os filhos, vocês ficam porque eu vou embora. Aí eu vim embora, isso foi em 97. Aí eu vim embora para Votorantim, aí meu pai faleceu em 99. Meu pai não queria sair daqui, eu quero ficar aqui, eu quero ficar em Sorocaba. Nós íamos para ir para Campinas, meu marido queria ir para Campinas, não deu certo. Aí meu pai, não, eu quero ficar aqui porque a minha cidade é Sorocaba. Por quê? O que acontecia com o Circo Guaraciaba? Nós chegamos aqui em 63. Aí a gente, vamos viajar, vamos em Itapetininga. Aí não estava bom, a gente voltava para Sorocaba. Aí ia para Boituva. Aí o circo, uma semana boa, não estava bom, vamos para Sorocaba. Ou vamos para Votorantim. Nós passamos nessa ida e volta uns 15 anos fazendo isso. Sorocaba, Votorantim, Votorantim, Sorocaba. Fizemos todos os bairros de Sorocaba. Agora não, porque tem outros bairros que a gente não conhece. Mas eu passei a minha mocidade todinha aqui em Votorantim e Sorocaba. Então eu falo, eu nasci em Bragança Paulista. Mas eu não sou de Bragança, eu sou de Sorocaba. Porque, eu não sei, acho que meu pai enterrou meu umbigo aqui. Ele catou o meu umbigo quando eu nasci e botou aqui. Porque tudo que acontece, vamos para Sorocaba, vamos para Sorocaba. O que aconteceu? No fim, os filhos vieram para Sorocaba, um mora lá em Votorantim, eu também moro em Sorocaba, o outro mora lá, ele também mora aqui pertinho de mim. Rodei, ele foi morar na minha rua. Tanto lugar para ele ficar, né? Ele foi ficar lá, onde eu moro, nós dois. Não adianta, você quer sumir, mas não adianta, a gente tá grudado, não tem jeito. Então nós ficamos aí começou os projetos aqui também na Biblioteca Infantil, a Semana do Circo, e continuamos trabalhando, e até hoje. Contei que eu entrei com 15 dias, então são 73 anos de estrada, né? É um pouco, né? É um pouco de saudade, um pouco de não ter mais aquele circo, né? Que a gente itinerava, andava para lá e para cá, mas quando a gente entra aqui nesse circo, e sobe nesse palco,
Se vocês soubessem a satisfação que a gente tem, a gente lava a alma, a gente lembra do passado, parece que o circo não era desse tamanho, era maior, mas é a miniatura do circo. Quando entra nesse palco, olha, é todos, é eu, Fedegoso, Anaíra, nem meus filhos que não eram daquela época, quando eles entram aqui, eles falam, mãe, mas tem uma energia esse lugar aqui é um abençoado, esse lugar aqui tem uma energia positiva. E assombrado. E como não teria que ser uma coisa assim, que tem essa pessoa iluminada, que é esse homem, que tem um braço desse tamanho, que abraça os artistas que entram por essa porta, que a gente tem que agradecer muito ao senhor José Rubens Incal. Que Deus o abençoe, que Deus ilumine essa pessoa. Porque se não é só nós, é a juventude, é essas pessoas que estão aí, que não deixam o circo morrer, que vão continuar, que a gente vai embora para outro planeta, outra dimensão, e eles vão continuar aí, porque a gente tem que agradecer também a essas pessoas novas que estão chegando. Por quê? Tem filho que só esse, o outro não quis, a outra também não quis, aí foi. Vai morrer? Não, mas tem essas pessoas maravilhosas que continuam com a arte circense, e obrigado de vocês não deixarem morrer a nossa arte. Obrigado. Fico muito feliz de ser fruto disso, né? De ter nascido, convivido e aprendido muito com todos eles aqui. O circo a gente aprende muito vendo. Dificilmente você... Agora tem... Hoje tem muito mais escolas e muito mais preparação, mas eu não peguei isso, né? Eu peguei vendo. Eu assisti minha mãe, meu pai, viu meu padrinho. É louco, né? Mas, então, eu acho que a minha história mesmo, ela tem duas fases, né? A minha fase de itinerância com o circo, desde que eu me entendo por gente, até 99, 2000, que eu fiquei com o saco cheio de ficar enchendo de dono de circo de dinheiro e eu mesmo não receber nada, assim, ganhar muito pouco e fazer muito. Eu não tinha condições de ter o meu circo, eu falei, não quero mais circo, vou embora. E aí, meu avô estava doente na época, eu vim pra cá, ajudar minha mãe e tudo. Não queria mais circo, não queria ver mais circo, eu estava muito desiludido, muito desgostoso com tudo, com a arte, com tudo que eu fazia. E essa, não que o circo não seja comércio, sempre foi, mas a comercialização da arte me irritava muito, né? Nos circos grandes, os circos picadeiro, né? Que eu saí do circo teatro, onde no Natal, por mais difícil que a situação estivesse na época, a gente juntava a mesa, põe em cima do palco, ou ali na frente, todo mundo, todos os artistas, que na maioria das vezes eram primos, eram afilhados e padrinhos, e filhos, mães, ou que não eram, já estavam ali há muito tempo. Então a gente fazia aquela puta mesa, assim, todo mundo... E a diversão nossa de criança era juntar os primos, os outros amigos que vinham dos outros circos passar com a gente ali, e a gente dormia aqui, ó. Colocava o colchão, colocava coisa, fechava a cortina e todo mundo dormia no palco. A diversão nossa era essa no Natal. Era o único dia que a gente dormia no palco. Então todo mundo fazia aquela zona e depois dormia no palco. Aí eu fui pro circo de picadeiro e foi a primeira vez na minha vida que eu passei o Natal no meu trailer com a minha mãe só, com a minha família, com meu pai. Aí o outro do outro trailer fazia a festa dele lá, o outro, eu falei assim, gente, é absurdo isso. Isso não é circo pra mim. E cada circo que eu ia, que eu mudava, era a mesma coisa ou era até pior. E aí eu me emputeci mesmo, mas eu demorei 10 anos para me emputecer, né? Mas era a única coisa que eu sabia fazer. Vim pra cá, fui primeiro para Votorantim, aí eu fui trabalhei com vender remédio, em laboratório farmacêutico, trabalhei com loja de carro, trabalhei com venda de injetora de máquina de injetar plástico, que faz garrafa PET. Que bosta. Cara, eu só não passei fome porque, não sei por quê. Foi difícil. Ou trem difícil, rapaz. Sem estudo. Aí fui fazer supletivo. Terminei segundo grau aqui, fui fazer um supletivo lá. Mas assim, como que eu vou fazer um supletivo e já entrar no mercado de trabalho?
Eu não sabia fazer nada fora. Eu não sabia fazer nada. Nada, 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 nada. Eu sou palhaço. E ator de circo teatro. Fiz trapézio, fiz um monte de coisa. Só que, né, trapézio já não dava mais. Eu estava com 30 anos, né? Apesar que eu tenho esse corpinho de 18, mas eu tenho quase 50. Então trapézio não dava mais, número não dava mais. Eu sou palhaço. Não adianta eu querer vender remédio. Não adianta, cara. Eu chegava lá na frente do cara e aí? Eu não sei fazer isso, sabe? Não estou preparado, não fui preparado para isso. Aí voltei para circo de novo, fazer animação de festa, tentar, tipo, comer, pelo menos, né? E 2001, acho que 2001 ou 2002, eu fui convidado para fazer uma CIPAT, né? Segurança do trabalho, empresa e tal, com um espetáculo que tinha, que era uma peça que falava sobre segurança do trabalho, e me chamaram para fazer um quebra-gelo, que fala, fazer umas esquetes ali antes de começar a coisa. E nessa van, eu não conhecia ninguém, indo ali pro Vila Roça, ali em São Roque, no hotel, estava dentro da van Mário Pérsico, Bruno de Oliveira, Eli Correia, Rodolfo Amorim, Pietro, Alexandre Miranda, Dyer, bom, enfim, quem mais? Acho que só. Não, só, eu acho que só. E aí eu conheci essa galera. Passou depois, de 2003 e 2004, se eu não me engano, eu fui chamado para dar oficinas, por intermédio desse pessoal que eu conheci ali, para dar oficinas para um grupo que estava montando um espetáculo de circo-teatro aqui. Não era essa lona, era uma outra que ia ser montada aqui, mas tinha começado o processo. Primeiro foi na Vila Carvalho, um galpão lá, e eu fui dar oficina lá de trapézio, de números, para eles colocarem esses números dentro do espetáculo que eles estavam montando, que era o Céu em Dois Corações. E aí eu conheci Richard, Laura, conheci Fábio, conheci mais a fundo o diretor, que era o Rodolfo, conheci a Geisa, Stefânia, uma galera do movimento teatral de Sorocaba, que eram os filhos, né, os órfãos do Mantovani, na época. E o Mantovani tinha conversado com meu tio para montar o Céu, na época, com o pessoal do Circo Guaraciaba. E aí, nesse meio tempo, o Mantovani morreu e tal, e retomaram o projeto depois. E aí que eu conheci essa galera. Então, voltei pro circo de novo, voltei a fazer circo de novo, e não parei mais até então, né? Depois aí eu casei com a Geisa, a gente montou outro Pikoskovski, e aí as loucuras nossas de viajar para fora aí, e dormir em aeroporto, dormir em estação de trem. A gente batia foto assim lá na Torre Eiffel, assim, puta, olha aqui. Só que malemar a galera sabia que a gente estava dormindo no aeroporto, não tinha dinheiro, né? Mas enfim. Então, e aí tipo, eu me ergui de novo, fazendo o que eu sei fazer, o que eu sempre fiz. E como diz muito no filme do palhaço, né? O gato bebe leite, o rato come queijo e eu sou palhaço. Então, a gente é difícil sair do que é seguro, do que a gente faz, né? E eu aprendi muito, apesar de ter uma estradinha aí bem rodada aí de palhaço, né? Eu comecei com 5 anos, então tenho mais de 40 anos de palhaço, mas eu aprendi muito com essa galera de fora, né? Depois que eu montei a dupla com a Geisa também, que era de rua, fui aprender a trabalhar na rua, que eu não sabia, pra mim era palco e público ali. Pra mim é horrível esse negócio de ficar girando com o público atrás de mim, então eu tive que aprender, tive que reaprender a fazer palhaço, reaprender outras linguagens, né? E eu agradeço muito a eles por me iniciarem nisso, né? Mesmo sem opção, eu não tive opção, mas depois eu poderia ter uma opção e mantive nisso. E agradecer toda essa galera que, Geisa e tudo mais, mais Geisa porque é o que eu trabalho sempre, né? E graças a nós, eu e ela, que eu tenho umas ideias muito mirabolantes às vezes, e para pôr isso aí no papel, para mandar num projeto, para ser avaliado num PROAC ou numa Funarte, para passar pelo MINC, por exemplo, que são bancas de avaliadores, de acadêmicos teatrais e pessoas do ramo, né? Para vocês pôr as ideias no papel, e a agência faz muito bem isso, de escrever os projetos. Então, desde 2010, que a gente assumiu os projetos do circo, e assumiu o Circo Guaraciaba, o nosso objetivo maior hoje
para o circo é transformar o circo não só em entretenimento, não apenas em entretenimento. Os espetáculos do Guaraciaba hoje, eles têm alguma coisa a mais do que só entretenimento, né? Nós já montamos um espetáculo com uma temática que fala sobre uma trans. A gente está montando agora uma Paixão de Cristo, que se tudo correr bem eu vou preso. A gente já montou o Teatro das Maravilhas, que era uma crítica muito forte à cidade, ao poder público, à igreja, ao conservadorismo, à hipocrisia. Então, a gente está modificando o discurso do circo, mas sem perder a linguagem, a tradição, sem tirar esses hominhos aqui, essas mulherzinhas aqui de cena, sem perder essa essência, mas falar de uma outra coisa, falar do que precisa ser falado. A gente precisa muito, muito, muito de expor tudo que está acontecendo no nosso país. E nada mais do que o circo, que é uma arte popular, uma arte que é super democrática, porque aqui pode sentar qualquer nível social aqui e assistir o espetáculo, e a gente precisa falar o que a gente pensa e o que está acontecendo, e não ser só entretenimento. É o que eu penso. Posso estar errado, mas a gente só vai descobrir isso depois que outras pessoas pesquisarem sobre. Muito obrigado. A Usinarte ela surgiu em 2012 e ela começou bem pequenininha no fundo da nossa casa. A gente montou uma estrutura para a gente colocar o tecido, trapézios, aéreos, e tinha uma sala bem pequena do outro lado. E no espaço que tinha estrutura, ela era só coberta, mas ela não tinha as partes laterais. Então, quando chovia, a gente tinha muita dificuldade porque entrava água dentro desse espaço, a gente tinha que alterar a aula, mudar, ao invés de ser de aéreos, fazer acrobacia, fazer outra coisa nessa outra sala e improvisar. E a gente ficou assim durante 2 anos. Nesses 2 anos, graças a Deus, o número de alunos foi aumentando. Então, teve uma época que dentro dessa sala que a gente dava aula já não cabiam mais os alunos. Então, a gente dava aula dentro dessa sala, abria as 2 portas e os alunos ficavam no quintal, assim, era bonito de ver. Tinha aula que era de noite, assim, e o relaxamento a gente... os alunos deitavam e olhavam as estrelas, era gostoso, mas era uma coisa bem caseira, assim, bem familiar mesmo. E com um número bem limitado de alunos. Porque, como era dentro da nossa casa, a gente tinha até um pouco de medo, um pouco de receio de divulgar endereço. A gente não divulgava o telefone, porque ligava lá, era meu pai que atendia, ou minha mãe, não sabia dar informação. Então, era uma coisa bem limitada mesmo. Depois de 2 anos, com a ajuda dos meus pais, a gente conseguiu construir o nosso espaço, que é o espaço que tem hoje. Hoje, como a gente construiu, é uma escola toda voltada para as nossas necessidades. Então, a gente tem 3 salas, a gente tem um número crescente de alunos. Hoje a Usinarte ela conta com mais de 300 alunos que, assim como nós, estão se apaixonando pelo circo. Então, tem gente que entra só à procura de uma atividade física diferente. Mas depois que conhece o circo, acaba gostando tanto que quer virar um artista circense, que quer trabalhar com isso. Nós temos a Usinarte Escola, onde a gente dá aula, e a gente tem a Companhia Usinarte, que é onde a gente trabalha com eventos, com festas, onde a gente trabalha artisticamente com isso. E é isso, a gente gosta muito do que a gente está fazendo, a gente é apaixonado por esse mundo do circo. E, assim como o Zé falou, eu também não acredito que o circo esteja morrendo, porque a gente vê lá que cada vez mais pessoas procuram por isso e gostam muito disso mesmo, e querem seguir essa vida. A gente quer isso para sempre. Eu não me vejo fazendo outra coisa hoje. Eu já era mais velha, não comecei tão novinha quanto eles. Eu já tinha 18 anos quando eu comecei a prática circense. E hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, eu quero isso pro resto da minha vida. Fiquei do lado do Udi agora, ó, energia. Então eu vou falar um pouquinho do duo acrobático, né, dessa parceria com a Bia.
foi meio uma coisa doida, assim, que surgiu, tipo, a gente começou a treinar e fomos levando mais pro lado de acrobacias, né? Uma coisa, mas vocês primeiro viram algum espetáculo assim, foi isso que clamou vocês de verem os números? Olha... Eu não entendi, estava aberto para as perguntas agora. A Naíra Osório tem carta branca, ela pode falar quando ela quiser. Com certeza. Como é que surgiu isso na cabeça de vocês? Porque vocês não eram crianças quando vocês começaram, não são de circo. Não era obrigado a fazer. Eu acho que isso estava no subconsciente primeiro, porque a minha família sempre curtiu ir em shows, espetáculos, me levavam em circo. Primeiro, eu sou de Campinas, nasci em Campinas, não tomei água lá em Campinas, tomava suco. Você já ia fazer piada. E aí eu vim pro interior. Campinas é capital. É a capital, né? Não, eu vim... Vocês vão entender o porquê que é interior. Ó, Ele puxa minha boca, ele vai saber, ele vai parar. é que quando eu digo interior, eu digo tipo interior mesmo lá, Piedade, Itapiraí, quem conhece, né? Cidade de 10 mil habitantes, que a maior parte é rural. Um pouquinho pro outro lado, um pouquinho, mas é tipo cidadezinha pequenininha, bem pequenininha mesmo. E lá não tive nada de cultura, né? Essa parte cultural no sentido de tipo teatro, lá só era música. Circo quando ia era bem difícil, era bem caro, era difícil de ir, né? Mas a gente ia fazer o possível para ir. Então eu acho que isso já vem, né, da gente curtir essa arte, da gente ir em espetáculos. Porque assim, depois que eu cheguei fazer a parceria com a Bia, a gente começou a frequentar muitos lugares circenses. Tipo, a gente ia em convenções, que tem a convenção brasileira todo ano. A gente começou a frequentar, buscar curso, workshop, começamos a ir. Tudo que aparecia de circo a gente tentava fazer o possível para ir, né? Então acho que uma boa parte é de ser incentivado por shows, né? Você ir ao circo, assistir. Gostou, se apaixonou. Sim, com certeza. Então acho que quem vai no circo é muito difícil não se apaixonar e querer estar no picadeiro ali fazendo as coisas, né? Seja no picadeiro, no palco, tá ali e fala, meu, eu vou treinar pra caramba, sempre incentiva, né? Você vai num show, você fala, meu, eu vou treinar pra caramba e tal, né? E aí você quer dar o máximo ali pra você. E aí nessas brincadeiras, a Bia ela sempre foi bailarina, ela sempre foi do trapézio, do tecido, né? E eu sempre curti fazer tudo que eu via o trapézio, eu ia lá e fazia, eu ia lá no Malabares, fazia, eu ia lá nas acrobacias de solo, fazia, parada de mão, fazia, tecido, fazia, balé fui fazer depois, mas fiz. Tirei da minha cabeça que o balé era coisa de mulher, porque minha família falava que era coisa de mulher. Então eu levava isso na minha cabeça. Hoje me ajudou muito em expressão corporal, em técnica, em várias coisas, postura. Então eu devo muito a Bia porque ela me incentivou, aprendi muita coisa com ela e a gente foi aprendendo. E teve um casal, falando do duo acrobático, é a acrobacia que a gente faz, a gente assistia muitos vídeos na internet, porque a gente tem essa facilidade na internet de aprender algumas coisas por lá. Não aprender, né? A se inspirar. E aí tinha um casal de Campinas, que era o Andrei Parmesan e a Letícia, que eles faziam um número que era impressionante. A gente virou fã deles, né? E a gente começou a seguir. Todos os vídeos a gente assistia, todos, e tentava. O mais impressionante é que a gente tentava e caía, e fazia de novo, e brigava, porque a culpa era de um, não, era do outro. E aí eu sou um pouco difícil, né, dar o braço a torcer. E aí eu falava que a culpa era dela, você não tá fazendo direito, faz isso, fica com o corpo duro, não sei o quê. Então a gente, por não ter um treinador, a gente ralou muito por não ter ninguém ali do lado que soubesse do que a gente estava fazendo, né? Então a técnica pra gente adquirir, olha, hoje está fazendo uns 6 anos,
6 anos que a gente treina esse número, né? E aí, vou adiantar agora, a gente foi treinando e tal, montamos um cenário, tarará, fomos treinando algumas pessoas, Fernandinho tá ali, a Dara. Agora ele briga comigo. Briga com os dois, agora eu posso pôr a culpa nos dois. Então a gente tem algumas pessoas que estão até aqui, que a gente foi passando o conhecimento que a gente absorveu ali, passando pra galera. A Lara... Oi, Lara. Tchau. Lara, quantos anos você tá, Lara? Eu tô desde o começo. Tô desde o começo. A Lara, ela foi a minha primeira aluna. Quando a gente começou a usinar, foi a nossa primeira aluna. E aí tá até hoje, né? Lá na lona, no CEAGESP, né? Bom, só queria aproveitar que ela tá indo embora, né? Obrigado, tchau. Tchau, Lara! Aluna do CEAGESP. Era bonito. E... foi você que fez. Voltando. Aí... a gente começou a passar um pouco do nosso conhecimento que a gente sabia pra galera e tal. Porque é gostoso você aprender, você fica incentivado a ensinar. Eu acho que isso tá no sangue, né? Não sei, a gente quer ser professor todo instante, ajudar, né? A passar. E é isso que a gente faz, na verdade, né? Hoje. Mas com um conhecimento maior. E aí, a gente treinando e tal, montando vários números. A gente tem vários números, que a gente tem número de trapézio, tecido, de acrobacia, tem 3 de acrobacia. A gente quer fazer tudo, né? É difícil, mas hoje a nosso número principal é o duo acrobático, que é um número estático, devagarzinho, bem concentrado, equilíbrio, força, essas coisas. No meu tempo chamava estátua. Estátua. E aí, nós recebemos, como que foi? Foi o Marcelo HS, para quem conhece, ele é um amigo nosso. Ele falou que o Kazu, que é um ex-artista do Soleil, ele estava precisando de um duo acrobático. E aí eu falei, ô Marcelão, ele tinha amizade com o Kazu, de frequentar lá os lugares com eles. E ele falei, vai lá e fala que tem a gente aqui em Sorocaba, porque a gente não conseguia fazer o número, a gente treinava, mas não conseguia apresentar sempre, a gente queria trabalhar com isso, né? A gente queria apresentar, mostrar pra galera e tal, e não rolava muito, era de vez em quando, uma vez por mês, a gente fazia um evento, uma festa. A gente falou, a gente treina pra caramba e não ganha nada, cara, a gente não sai, não mostra pra galera, né? A gente... Vamos parar ou vamos continuar aí só a fazer por hobby, né? Mas a gente queria trabalhar com isso. Foi aí que surgiu, o Marcelo indicou a gente pro Kazu, e vocês não acreditam, cara. A gente foi chamado para substituir o próprio casal que a gente se inspirava há 6 anos atrás, cara. Na verdade foi uma substituição porque ele se lesionou, e vocês sabem que a lesão, ela tira você durante um tempo, dependendo da lesão. E o Andrei, ele é um cara bem forte e tal, só que ele rompeu um músculo que liga do ombro, é o bíceps, né? E ele rompeu o bíceps fazendo uma oficina para criança voluntária. Ele rompeu no movimento. Devia estar frágil já, tal, mas enfim, aconteceu, né? E aí eles tiveram que parar, porque ele ia ficar 1 ano, 2 anos em recuperação. E eles tinham que sobreviver, eles só faziam isso, só sobreviviam do duo acrobático. Foi aí que o Kazu falou assim, eles estavam voltando da Argentina, o Kazu falou, a gente estava em época de festival da Usinate, e ele falou assim, monta o vídeo e manda pra gente analisar aqui pra ver se vocês vão passar no teste. Aí a gente falou, putz, e agora? A gente tava no festival, cara, correria, novembro, dezembro ali, faltava 3 semanas pro festival, e a gente treinando as crianças, fazendo treino extra, indo atrás de figurino, e indo no teatro pra arrumar as coisas, loucura. A Bia, vamos. Por mim eu tinha desistido, porque eu não gosto de fazer muita coisa, porque eu faço uma coisa legal ou não faço nada bem feito. E aí a Bia, vamos, por favor, não sei o que, vamos fazer. Vamos, você é um frouxo. Eu falei, o quê? Não foi essa a palavra, né? Mas ela falou alguma coisa assim,
você é frouxo, você não vai fazer, você não aguenta fazer, alguma coisa assim. Eu falei, velho, vamos fazer esse negócio. Se não fizesse, ia ficar muito feio pra você, né? Mexeu com o meu ego. Claro. Aí vamos tentar, mas não vai dar certo, você vai ver que não vai dar certo, vai fazer um negócio meia boca. Aí chamamos um amigo nosso para fazer um vídeo bem bonitinho, né? Tal, na íntegra. Aí fizemos toda a sequência, estudamos o vídeo do Andrei de novo, tentamos fazer quase toda a sequência, acho que faltou umas 3 figuras acrobáticas que era muito difícil, que a gente... os caras levaram 10, 12 anos de parceria para fazer as coisas em alta performance, e a gente estava com 4 anos treinando, e não tinha um treinador, era só vivência mesmo e assistir vídeo. E alguns workshops de técnica. E aí, conseguimos, ele curtiu o vídeo e falou, vocês estão super aptos, não sei o que, vocês têm altura legal, a gente é baixinho, né? Mas eu sou um pouquinho mais alto que a Bia, então dá certinho a proporção e vocês estão fazendo super bem as acrobacias, tem que acertar só alguns detalhezinhos, tarará. E fomos aprender a maquiagem, né? Ele fez um treinamento de maquiagem com a gente num dia, e no outro dia a gente ia apresentar. A gente já foi apresentar, né, Bi? Foi direto. Fomos direto, a gente nem conhecia ele, assim, né? Antes num dia fazer a make, a gente ia viajar já para fazer a apresentação. Aí ele passou vocês vão fazer assim, assim, assado, anda assim, faz assim com o braço, tá? E aí, vamos fazer então, né, o que ele pediu pra gente. E a gente foi lá e fez o que ele tinha pedido. Aí a galera foi uma loucura, a gente tremendo, que tava, né, pela primeira vez. Mas deu tudo certo, ele gostou, as pessoas gostaram. Então até hoje, vai fazer 2 anos ainda que a gente tá na trupe dele. E é isso, esse é o nosso trabalho e a gente está muito contente porque, querendo ou não, ele valoriza. A gente ganha bem com ele, ele paga toda a nossa condução, paga nosso cachê e isso nos valoriza, né? Você conhece mais ele, tem mais um... Sim, a gente conhece... E a gente quer tentar, né, levar nossos artistas para lá, indicar também. Às vezes ele pergunta, vocês não sabem quem tá, não sei o quê. Aí a gente indica. E hoje a gente está realizado com o duo acrobático. A gente consegue apresentar o duo acrobático, era uma coisa que a gente tinha um sonho de fazer. E hoje a gente está conseguindo. E a gente está bem feliz, né? E é isso. Uma efervescência ali, né, cultural, e era maravilhoso. E o Gabriel falando que a gente gostaria de fazer parte dessa história, eu acho que no mínimo a gente gostaria de pelo menos ter assistido e fazer parte daquela sociedade naquele momento, que hoje a gente olha e a gente fala, cadê, né? Que dificuldade, a gente luta tanto hoje, enquanto teatro, enquanto circo, através de uma lei de incentivo para a gente conseguir colocar alguma coisa em cena, e graças a Deus contando com a colaboração deles hoje, mais uma vez, através da Link, a Lei de Incentivo, poder colocar essas figuras aqui hoje, com esse amor todo, para mim é uma satisfação enquanto artista que vai ficar para a história. E eu só tenho a agradecer a cada um de vocês por aceitarem o convite, por estarem aqui. Tá? E também agradecer a Iracema, que vai fazer parte desse trabalho também. A gente fica com aquele pedacinho ali, né, com eles, com a gente também. A gente se sente perto da história, um pouquinho que seja, mas a gente sente. No máximo uma semana, ou normalmente eles estreiam e desmancham o circo no outro dia, porque não tem público. Circo pequeno, esse aqui funciona, mas pelo interior não funciona. Eu acho que tudo a gente tem que acompanhar, né? Tudo a gente tem que acompanhar. Quando, acho que década de, se eu não me engano, 40, o Zé pode até me corrigir aqui, quando chegou a televisão no Brasil, década de 50, né? Então, tipo, a televisão chegou e as cidades colocavam a TV na praça pública e passavam as novelas, tudo. Aquilo acabou com o circo. O que o circo teve que fazer? Se reinventar. Então, o que o circo fazia? Ele pegava... Exatamente, ele se reinventou com aquilo. Então, no começo foi difícil, mas depois o circo superou. Aí depois entrou, vamos hoje, né, com essa tecnologia que você falou, Facebook, eu acho que isso só agrega,
né? Porque hoje o circo consegue divulgar o circo no Facebook, por exemplo. Eu acho, todo tipo de tecnologia que tem, ou todo tipo de passar do tempo, eu acho que a arte, não só o circo, ela acompanha. Ela sofre um pouquinho no começo, porque aquilo é uma novidade, né? Depois ela volta. Porque eu acho que nada substitui o ao vivo. Nada. Né? Você pode ir para o cinema, é muito lindo, adoro cinema, televisão, mas nada supera o ao vivo. O agora. Eu acho que nada. Então, por isso que, se papo der, o circo está morrendo, isso é papo furado. Isso não existe, não vai existir. O circo vai se modificar, a arte vai se modificar. Isso é a minha opinião. Então, eu acho que a tecnologia ou a TV, que a TV, se você pensar bem, hoje, a TV é quase inexistente. Se você pensar bem, a TV ela é existente para uma faixa etária. Minha sobrinha não vê TV. A minha sobrinha ela só vê internet. Tudo, programa, show, tudo na internet. Ela não vê TV. Então, a TV, vai chegar uma geração que não vai ver TV. Então, se a TV não passar por um outro jeito, ou não vai acabar. Então, eles têm que se reinventar. Como o teatro, como o circo, né? O circo se reinventou desde 1900 Guaraná com rolha, sabe? Tipo, acho que não tem... é ligado. Tudo meio que ligado. Sinal era o Braque Cavalcante que compôs, o marido da Iracema. Era mais ou menos assim, Bem-vindo todos os presentes, agradecemos de coração. Começa aqui com alegria nossa modesta função. Se vai dar de bom. Vai lá, Iracema, continua. Bem-vindo todos os presentes, agradecemos de coração. Começa aqui com alegria nossa modesta função. Se tem tristeza, vai sorrir, se divertir, se alegrar, se esbaldar de bom humor, que esse show lhes dá. Agora teu tio. Como é belo, como é formoso, ser querido, ser desejado. Isso é tudo, teu tio. É para encerrar o espetáculo e encerrar aqui. Como é belo, como é ditoso, ser querido, ser desejado por um povo muito generoso. Causa os aplausos nos tem sagrado. Se eu pudesse parar nessa hora, a aventura que já eu sinto, ao céu iria num salto agora. É verdade, pois eu não minto. Oh, meu povo amigo, oh, boa noite, até amanhã. E sonhes comigo, é meu desejo, é meu afã. Oh, meu povo amigo, oh, boa noite, até amanhã. E sonhes comigo, é meu desejo, é meu afã. Boa noite! E você deve lembrar que você trabalhou com o pai também, e do circo do meu pai era pau rolou, caiu lá na mata, ninguém viu. Ai, que ódio que eu tinha aqui. Eu sempre trabalhava de empregado do tio dele, e ele veio trabalhar no circo do meu pai. A gente foi criado No começo foi mais operetas, que eram mímicas e tal. Isso foi bem, né, tô dizendo mais recente aqui, né?
os dramaturgos, né, que geralmente eram os diretores que dirigiam as peças, eles adaptavam muitas peças bíblicas, que na época faziam muito sucesso. Então, tipo, Sansão e Dalila, O Manto Sagrado, Covades, Paixão de Cristo, O Sinal da Cruz. Então, eles iam no cinema, assistiam aquilo 3, 4, 5 vezes as sessões em São Paulo, em cidades maiores, né? E levavam um bloquinho, iam anotando as falas, mais ou menos a ideia do texto e algumas falas importantes eles anotavam, né? E tinha uma outra galera que ia copiar, desenhar figurino, cenário, tudo isso aí eles iam no cinema e começavam a copiar isso. Então tinha um nome que eles davam que chamava transladado, não era adaptado, era transladado, porque eles tiravam exatamente, os figurinos eram iguais, os textos eram iguais, tudo adaptado do cinema. Depois começou os melodramas, mais envolvendo romances, tudo aí já eram quase com autoria própria, dos próprios casos do mais sucesso do circo teatro é O Céu nos Dois Corações, foi escrito por um circense, que é o Antenor Pimenta. Mas houveram outros, aí tinha comédia, Martins Pena, Paulo Orlando, que na época ele escrevia muito para os teatros do Rio de Janeiro, né? O João Caetano, então, que nem a gente montou aqui o Machão, quem fez o Machão no teatro foi o Zé Trindade. Então, eles escreviam, os próprios escritores de teatro e revista escreviam para Dercy, o Sucarito, o Grande Otelo, as cenas, as gags, as comédias da Atlântida, eles adaptavam aquilo para o circo, entendeu? Os próprios dramaturgos, sim, os Carito, Grande Otelo, Dercy, todos eram de circo e foram depois para o cinema. Mas primeiro era assim, tipo, se tirava, no começo, grandes clássicos, Otelo, sabe, tipo A Queda da Bastilha, vários, Romeu e Julieta, Conde de Monte Cristo, todos os grandes romances eram adaptados para o circo. Depois foi o boom de peça bíblica. E depois os outros, os mela-cueca da vida aí, né? As peças que nada mais é do que novela, né? Novela é um retrato típico do que se fazia no circo. Novela tem outros núcleos, né? Outras histórias paralelas, mas a novela é um melodrama circense de cabo a rabo. E se você quiser textos antigos do circo, na biblioteca da ECA, uma biblioteca que tem na ECA, Miroel Silveira, Arquivo Miroel Silveira, lá tem os textos até originais. Dá para tirar cópia em DVD ou cópia xerocada. Alguns não pode porque já está deteriorando, né? Mas você pode ir lá, marcar um dia e visitar a Biblioteca Miroel Silveira na ECA, na USP. E o Zé tem uma porrada de coisa aqui também. Né? Ele tem um acervo enorme sobre circo, antigos também. Inclusive, Zé, dia 27, né, abre exposição, né, sobre a Semana do Circo aqui na biblioteca. Vai ter esses documentos abertos, né, para visitação do público. Vai ter algumas colagens que o Santiago fez em homenagem ao circo também. Então, a partir do dia 27, estão convidados a ver essa exposição. Era o maior sucesso aquilo ali no circo e era um ensaiador nosso que fez. E depois foi o Bandido da Luz Vermelha, que foi a morte do Carlos Sheffer. Mas e também foi a mesma coisa. A tragédia lá que aconteceu, as notícias dos jornais, ele passou tudo com o papel lá e era um drama que ele levava também. Por isso que os assassinatos que nem hoje, que se tornou banal a vida humana, né? Mas por isso que o circo acompanha a tecnologia, mais ou menos isso, entendeu? Hoje se faz isso também, né? Hoje você cria uma história ou uma biografia e o circo fazia isso também. Inclusive, o que nós vamos trazer para o Barracão nesse novo espetáculo é do repertório do Vil Black Cavalcante, do marido da Iracema, né? É do repertório que ele fazia uma adaptação porque ele gostava sempre de textos mais curtos, né? E encaixou perfeitamente, porque a gente precisava colocar no meio do espetáculo um texto curto de meia hora, 40 minutos no máximo. Então é do repertório do Vil Black Cavalcante também. Mais alguém? Não, mas eu acho que não é o circo, cara. Eu acho que é a cultura em geral nossa, a cultura principalmente da comédia, né? Então, por isso que eu sempre cito o exemplo do Chaplin, por exemplo, né? Todos os filmes do Chaplin
ele dá um chute na bunda do policial. Então o Chaplin sempre colocou muito forte a cena, a questão do opressor e do oprimido. Sempre. Sempre o Chaplin, tanto por isso que ele foi, tipo, expulso dos Estados Unidos, ele foi, né, tipo, criado um monte de polêmica em cima dele, porque ele sempre, na Revolução Industrial, na época, ele colocava isso, né, a máquina, né, tempos modernos, né, do tipo, o cara não tinha tempo para... E depois você está vendo isso hoje, né, com reforma trabalhista, o cara tem meia hora de almoço. Então, é a cultura em geral, cara, está impregnado na gente esse racismo, essa homofobia, opressão. Tipo de coisa. É enraizado, por mais que você fale, não, mas não, porque a gente não sente isso, né? Nossa, mudando totalmente o foco, mas eu acho que vai ter tudo a ver com o que você falou. Eu estava vendo uma entrevista do William Vac, aquele cara, o William Vac todo mundo sabe, teve um vídeo dele falando com preconceito racial e tal. E eu vi um vídeo dele no programa do Fábio Porchat. Cara, eu acreditei nele. Na hora que ele falou, eu não fiz por mal. Eu sou um brincalhão, eu não fiz por mal. Eu acreditei nele. Só que a questão não é essa. A questão para ele fez uma coisa normal. Como eu já fiz piadas, né, com negro ou com gay, que para mim eu falo, gente, eu não sou homofóbico, eu tenho amigos, não sei o quê. Só que para mim aquilo não chega. Aquilo não ofende. E para mim eu acho que aquilo é normal, porque é uma piada normal, gente. Eu não sou homofóbico, eu não sou racista. Mas eu não vejo o que o outro sente. Então é essa a questão. A brincadeira nossa, a piada, ou o que a gente fala no dia a dia, que faz parte da nossa cultura, e isso tem que ser mudado, é tão enraizado que a gente solta e nem percebe. A gente dá o toque e nem percebe. Entendeu? Então é a gente mesmo se olhar para dentro e falar assim, será que isso que eu vou falar aqui, essa piada que eu vou falar aqui, eu não vou ofender o cara, eu não vou ofender o outro que está na plateia, ou, né? Entendeu? Então, do tipo, eu perco muita piada no espetáculo que eu estou montando, eu perco muita piada por conta de coisas que eu fazia no circo e hoje eu não faço mais. Por isso que eu não me vejo hoje em circo de picadeiro, por exemplo, que o tipo de palhaço que eu faço, o circo de picadeiro não vai me aceitar. Né? Tipo, nunca o circo de picadeiro vai me aceitar eu pegando um livro ali falando que é um livro mágico e é a Bíblia. Claro, nunca na vida, tá ligado? Então eu tenho essa liberdade hoje de expor o que eu penso e de expor o que eu acho que eu tenho que falar como cidadão e como artista, de uma forma que eu tenho que ter liberdade para falar isso, não um ponto, né? E eu acho que o circo peca muito nisso, né? O circo ainda é muito conservador, é muito ainda. Só que não é por maldade, é porque é cultural, é nosso, está enraizado aqui. Então acho que cabe a nós, né, mais jovens ou os mais velhos mesmo, né? Hoje eu fico numa posição de educar os mais velhos, tipo, gente, isso que você fala não é legal, não é engraçado, já foi. Vai causar riso? Claro que vai, claro. Você pega um careca, passa a mão na cabeça do careca e todo mundo vai rir. Mas eu não sei como é que isso vai chegar para você, eu não sei se você tem algum problema, um trauma, alguma coisa assim. Eu não quero saber, eu te exponho aqui para tirar riso, eu não preciso disso. Entendeu? Eu não preciso, a gente não precisa disso. A arte é muito mais grandiosa do que você colocar o oprimido, que já está oprimido, pisar na garganta dele e vai fazer assim, sabe? Ou falar que a opressão não existe. Exato, louco. O machismo, que a gente faz exemplo de todo mundo, né? Eu falo, tá bom, se não existe mais machismo, nessa mesma encarnação você quer ser uma mulher? Exatamente. Ninguém não, claro que não. A gente está impregnado nisso na gente, né? Mas nós estamos aprendendo. Claro, não, mas todo mundo está aprendendo. Né? A gente está aqui aprendendo. Oi. Falando do negócio agora da homofobia, né? Que você falou, está entrando nesse assunto, você não pegou esse tempo. Quando o Calvi vinha aqui lá no circo, quando ele entrava, ele vinha tudo de hominho, porque naquele tempo ele vinha de hominho muito bonito. Hominho? Como hominho? Não, ele é um homem, cara. Não, ele usava, não podia usar uma roupa diferente, porque, você sabe, né? Sim. E então quando ele subia, ele estava pendurado, qualquer coisa, estava andando, a vaia dele era calbicha. As javistas são paulinas. O homem fazia tudo isso, você entende? Agora, na hora que ia terminar, sabe, que estava terminando, ele falava, os garotos que certo ficar com o calbicha para subir. Bom, gente, a gente precisa encerrar pelo andar da hora. Agradecemos a presença de todos vocês hoje, nessa tarde tão especial. Agradecemos a Iracema Cavalcante, Guaraciaba Maglione, Nair Osório, Alexandre Maglione, Udi Rocha, Gabriel Manzini, Beatriz Mendes e
Zé Rubens Zincal. Obrigado pela presença de todos vocês.